Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o teu coração se encha de alegria na presença do Senhor. Ele vem nos encontrar com pão quentinho, o pão da palavra de Deus, que você possa se alegrar nesse dia com tudo que o Senhor tem para nós, né? Que o teu coração possa se encher mesmo de alegria, porque o Senhor, Ele tá aqui, né? Porque o Senhor continua nos encontrando, porque Ele não desiste de nós, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então, que o teu coração possa transbordar de alegria na presença de Deus, na presença de Deus. Eu quero te convidar a dizer para o Senhor que Ele é bem-vindo, né? Diga para Ele: Senhor, seja bem-vindo aqui. Que você seja bem-vindo nesse momento junto comigo. Senhor, se revela mais, eu quero conhecer mais de você. Fala para Ele: eu quero conhecer mais de você. Eu quero ter um Deus de perto e não de longe. Um Deus real, um Deus que eu posso contar como eu tô. Um Deus que eu posso ter a confiança que está cuidando dos detalhes. Um Deus que eu posso chamar de Pai. Que você possa contar para o Senhor como você está hoje. Chega pertinho dele, aproxima a cadeira da cadeira do teu Deus e teu Pai. Que você possa contar para Ele como é que você está. Como está teu coração? Como você tem andado? Quais coisas têm tomado a tua cabeça, o teu tempo? Começa a falar com Ele nessa manhã. Entrega tudo para Ele. Senhor, nós estamos aqui e queremos entregar tudo para o Senhor. Todas as nossas preocupações. Tudo que nós ainda precisamos fazer. Senhor, todas as nossas demandas. Senhor, tudo aquilo que são os nossos impossíveis. Comece a entregar para Ele nessa manhã. Escuta o que Ele vai dizer para você. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Olha o que o Senhor está dizendo para você. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Oh. Ei, olha o que o Senhor está dizendo a você nesse dia. Olha o que Ele está contando para você. Sabe, parece que o Senhor te achou aí do outro lado. Quando Ele está vendo que
nem parece que nada. Qualquer coisa a mais, qualquer pedido a mais, qualquer demanda a mais, parece ser a gota d'água. Qualquer manhã a mais, você já está esgotado. Nós estamos falando de um tempo, de uma exaustão emocional, de agendas apertadas. E aí parece que qualquer coisa que te pedem é algo muito para você. Então, não é que você não faz nada, quando ele diz aqui, né, se um trabalho já seria muito para você. Mas ele tá dizendo, eu tô te vendo, minha filha. Eu tô vendo tudo que você tá fazendo, eu tô vendo todos os pratos que você tá carregando. E qualquer um a mais que eu disser, já vai ser tanto para você. Sabe quando nós estamos assim, hiper sobrecarregadas e que qualquer coisa parece muito? Qualquer pedido parece uma sacanagem. Sabe? Qualquer demanda a mais parece que vão cair todos os outros pratos. O Senhor tá te vendo. O Senhor tá te vendo. E Ele vem dizer uma coisa muito importante nessa manhã. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. O teu trabalho é descansar em mim. Nós estamos aqui num esquenta para o spa, Mulheres de Fé, que o tema é quando a fé é descanso. E nós estamos fazendo uma série de lives falando sobre esse nosso lugar de exaustão, esse nosso lugar de cansaço, esse nosso lugar de ansiedade. Hoje a gente vai falar sobre o bicho da ansiedade, tá? E Deus, ele já começa trazendo a resposta, porque as coisas de Deus são assim. Ele revela antes o final da história. Esse é o nosso Deus. Deus não é um Deus que cria suspense. Deus é um Deus que gera fé. Porque Ele quer exatamente que você possa andar segundo a palavra dEle. Por isso Ele fala, vocês vão para a terra da promessa. Ele não diz assim, lá eu vejo o que eu vou fazer. Não, ele diz, vocês vão para a terra da promessa. Né? Ele traz as revelações do que vai acontecer. Né? Jesus nasce e já começam as declarações de quem ele é, do que ele vai viver. Porque Deus é um Deus que ele vai gerando fé em nós. Mas nós vamos falar desse bicho da ansiedade, mas no início dessa live, o Senhor ele já quer dizer para você, eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu tô vendo que você tá cansada. Eu tô vendo que você tá se dobrando em 900 para segurar todos esses pratos. E que mais um para você. Às vezes você até queria ir no spa, mas daí você fala assim, não, mais um compromisso. A pegar o carro e ir lá. Você começa a achar que tudo é compromisso. Você começa a achar que tudo vai lotar a sua agenda, até as coisas que seriam importantes de você degustar. Sabe quando você fala assim, nossa, ainda tem que fazer a unha? Além de tudo, tem que fazer estranho aí. Você já tá tão sobrecarregada de tudo que você precisa fazer que parece que tudo é um grande de um peso. E Deus tá falando, eu tô te vendo, porque só uma coisa a mais já seria muito pra você. Não vim te pedir nada. Eu não vim nessa live te pedir nada, a não ser dizer que o seu trabalho é descansar em mim. Você é uma mulher de fé, um homem de fé que tem conseguido descansar em Deus. Porque eu vou dizer pra você que esse também é um trabalho. Mas é um trabalho que a gente precisa aprender, porque é exatamente o trabalho que vai aliviar todos os outros trabalhos. Mas ele tá dizendo, é meu, somente meu, todo o trabalho. Você tem confiado as suas preocupações, as suas dificuldades, as suas dores para Ele? Ou você tem carregado isso? Ele está dizendo, é meu, somente meu, todo o trabalho. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a primeira coisa aqui é que existe um mandamento do Senhor para mim e para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque você pode dizer assim, não, Fernanda, mas você não sabe qual que é o meu caso. Você não sabe qual que é o meu caso. Ele tá falando por coisa alguma. O Brasil é o país número 1 em ansiedade. O país número 1 em ansiedade. É o país que se vangloria tanto por ser cristão. É o país que diz que não, aqui nós ficamos adorando o Senhor, nós somos um país que a maioria tem valores cristãos. E nós queimamos por Deus. Mas como assim então? Se a maioria é cristã, se nós dizemos que somos mulheres de fé, como assim o Brasil está em primeiro lugar de ansiedade? E aí eu penso que tem algo importante que a gente precisa olhar aqui sobre esse tal bicho da ansiedade que tem nos picado. E uma das coisas dessa ansiedade é o quanto nós temos nos condenado a tantos deveres. Você precisa dar conta de tanta coisa. Eu falo que um dos posts mais viralizados meus é como dar conta de tudo. Todo mundo clica nesse, como dar conta de tudo. Porque essa é a nossa fome, como dar conta de tudo. Mas sabe o que eu conto lá? Que não, então não é possível dar conta de tudo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O que a gente precisa é fazer as pazes com o nosso limite. Nós somos tão exigentes com a gente mesmo que nós não fazemos as pazes com o nosso limite. E a gente começa a colocar tantos deveres. Eu devia fazer isso, eu devia estar fazendo aquilo, eu devia. Você tem uma lista de tudo que você precisa fazer. Você tem uma carga mental de tudo que você deveria ser. E isso começa a te gerar ansiedade cada vez que você olha tudo que você precisava fazer. E a distância entre onde você está e aonde você precisa chegar. Porque a ansiedade fala sobre essa vivência sua de tentar controlar o peso do futuro. Então existe uma distância. A outra coisa é que nós hoje estamos tão acumulados de tantas coisas. Nós estamos tão acumulados. São tantas demandas para nós e a gente vive com pressa. A gente anda num tempo acelerado hoje. Num tempo acelerado. Você imagina como que era quando andava de carroça? Quando andava de carroça era outro tempo. Saía que horas de casa para chegar lá de carroça? Era outro tempo. Fazia-se menos coisas. A gente quer fazer um monte de coisa. E a gente anda correndo para tudo. Outro dia eu contei numa palestra minha sobre a geração alfa da Gabi pequenininha. 2 anos de idade, ela pegou uma bolsa minha e foi, à noite, ela, mamãe, vamos, tô atrasada. Pensei, meu Deus, o que eu tô ensinando para minha filha? Uma aceleração atrasada para onde, para quê? Por que eu não posso estar inteira com os meus pés aonde a minha cabeça está? Então a gente está sempre com pressa, tendo que fazer tantas coisas, mas a pressa não é inimiga da perfeição, porque perfeito é só Deus. Pressa é inimiga da intimidade. A gente está tão apressado que a gente não tem mais intimidade. Os nossos filhos são filhos da pressa, com ausência de pais que estão ali de corpo presente, mas de mente no celular, no mundo, na próxima vivência que ele precisa ter, mas não aonde ele está. E quando a gente tem essa pressa, hoje a gente acha que tem que acontecer tudo para ontem. E nós esquecemos que nós precisamos e somos aperfeiçoados no caminho. Sabe? Tinha uma mulher que era amiga de Jesus, a tal da Marta. Marta e Maria eram aquela casa de descanso de Jesus. Era a casa de descanso de Jesus.
Você tem aquela casa que você vai para descansar? Aquela amiga que tem aquela casa que você vai para descansar? Ou aquela casa de mãe onde você vai para descansar? Você tem refúgios? Jesus tinha. Tem um livro da doutora Elma que ela diz: família, refúgio ou campo de batalha? Às vezes a casa da sua mãe não é um refúgio, é um campo de batalha. Você não consegue ter refúgio. Mas Jesus tinha. E era a casa dessas duas mulheres e de Lázaro. E elas tinham um problema real. Lázaro estava ruim. Lázaro estava doente. Então elas tinham um problema real. Deixa eu dizer, você não fica ansiosa por algo banal. Claro que nós andamos num pico de aceleração que parece assim, faltou arroz, você já fica ansiosa. Né? A gente tem aumentado essa nossa sensibilidade para a ansiedade, mas a verdade é que nós normalmente ficamos ansiosas por coisas que são importantes. Elas tinham motivo para ficar ansiosa. O irmão delas estava doente. Era normal ficar ansiosa. E aí, sabe o que ela fez? Ela escreveu um bilhete estratégico. Ela escreveu um bilhete dizendo: Jesus, aquele a quem você ama está doente. Ela manda um bilhete para Jesus. E aí ela manda, então, alguém entregar isso. Eu imagino ela falando assim, vai logo, ele tá doente, segue ele, acha ele, entrega isso muito rápido. Eu imagino o quanto que ela deve ter apavorado o outro. Sabe quando você liga para fazer entrega na sua casa e você já explica a história inteira do porquê que você precisa dessa entrega para ontem? Era a Marta falando com o cara. Preciso de entregar esse bilhete para ontem. E eu imagino esse cara chegando, né? Porque ele não tinha GPS, celular na época, ele precisava achar onde Jesus estava. E eu imagino que ele ia buscando os rastros de Jesus, conforme as pessoas, ele ia ouvindo os burburinhos, né? Jesus passou por aqui, fulano tá curado, aconteceu isso. Eu imagino o quanto que a fé desse cara ia aumentando a cada passo que ele chegava mais perto de Jesus, porque a real é que ele tava andando ali e ele sabia de que coisas incríveis, extraordinárias estavam acontecendo. Se essa galera que nem conhecia Jesus estava recebendo disso, imagina o cara do bilhete dele que estava escrito: aquele a quem você ama. O que Jesus não ia fazer para ele? E aí eu imagino ele correndo, ouvia uma coisa e corria um pouco mais, ouvia mais um testemunho, corria um pouco mais. Eu imagino ele lembrando daquela fala da Marta: vai, que o homem tá passando mal, você tem que achar ele, né? Olha só, a Marta foi para o lugar certo. Porque muitas de nós, quando as coisas não acontecem como a gente queria, quando a gente precisa de coisas, nós aumentamos a nossa ansiedade, porque nós corremos para o lugar errado. Muitas vezes a nossa ansiedade é aumentada porque nós corremos para o lugar errado. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Mas sabe o que é a sua autocobrança? É que você não apresenta esse pedido a Deus, não. Você apresenta esse pedido a você mesma. Que não é nem um pedido, é um comando, é uma ordem, é um esmagamento. Então, muitas vezes a gente está errando o alvo. A palavra pecado no original quer dizer errar o alvo. Sabe esse sintoma de ansiedade? Você está errando o alvo. Você está cobrando o marido, você está cobrando o outro, quando você tinha que estar falando com Deus. Ontem mesmo eu encontrei uma mulher que ela estava assim, arrasada, com várias coisas de verdade preocupantes, importantes dela se preocupar. Mas por que ela estava arrasada na ansiedade dela, não conseguia nem trabalhar? Porque ela estava levando para o lugar errado. E deixa eu dizer para você, a maior parte do nosso pecado na ansiedade, porque a ansiedade, ela é um sinalizador, tá bom? As nossas emoções, elas sinalizam aonde está o nosso coração.
Mas não só onde está o nosso coração para dizer o que é importante, porque ninguém vai ficar ansioso por algo que não importa, ninguém vai ficar deprimido por algo que não importa. Então sim, a sua emoção vai mostrar onde está o teu valor. Eu sempre digo que a emoção, ela tem duas moedas, cara ou coroa. Um lado é o que você sente, do outro lado é o que vale para você. Mas não é só sobre isso. É sobre aonde você está colocando essa emoção. O seu sintoma diz sobre onde você está colocando aquele importante. E muito do que vem junto com a ansiedade é a nossa auto-idolatria. Fernanda, como assim? Sim, você está sentando no lugar de Deus. Você está sentando no lugar de Deus. Você quer resolver. Você quer fazer. Você quer tudo do teu jeito. Você acha que você vai controlar o futuro. Você está sentada no lugar de Deus. E quando você está sentada no lugar de Deus, minha filha, duas coisas acontecem. Uma, fica muito pesado. Fica muito pesado porque você não é Deus. E aí você começa a se culpar que você é uma mãe má, que você é uma esposa ruim, que você é alguém que não tá fazendo tudo que precisava no trabalho. Você começa a ter uma série de culpas, porque aí Satanás adora Satã, o acusador, ele vai adorar pra ficar te acusando. Porque você sentou e se imputou um trem que não dava pra ser seu. Nós mulheres somos extremamente controladoras e muitas vezes nós perdemos a nossa capacidade de fé. Deus nos chamou mulheres de fé num tempo de pandemia, numa ausência de controle total. E eu vi muitas mulheres vivendo pânico e ansiedade, e quando começaram a entender qual era o chamado de Deus, eu lembro do quanto elas relatavam: uau, é sobre isso. Não para, por favor. Deixa eu dizer para você, muito da tua ansiedade é porque você está sentada no lugar de Deus. É por causa de uma auto-idolatria. É porque tinha que ser tudo do teu jeito, no teu plano, da tua maneira. E aí você tenta controlar o incontrolável. E você não parou para dizer, Deus, o que você quer. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, não os seus. É os planos de Deus. Então, você não tem corrido para o lugar certo. Você primeiro exige de você. E quem se cobra muito e exige muito e cria dívida consigo mesmo vai fazendo isso com os outros. E aí você começa a cobrar de todo mundo. E aí todo mundo é ruim, errado, insuficiente. E aí você começa a ficar aquela pessoa ranzinza, pessimista, que já chega na fila do mercado achando que a pessoa que vai te atender é uma lenta. Entende? Porque você tá ali cheia de ansiedade, sem poder viver cada pedacinho do caminho. Entendendo, inclusive, que nós somos aperfeiçoadas no caminho. Mas nessa geração do tudo instantâneo, se demora um pouquinho pra conectar o WhatsApp, você já acha que tá com problema. Se demora um pouquinho pra chegar a mensagem, você acha que tá um problema. Se outra pessoa não te responde, você já acha então que alguma coisa aconteceu. Né? Ele deve estar bravo, aconteceu alguma coisa. Você não tem paciência de nada mais. Você vive num ciclo de ansiedade. E aí, quando Deus não faz exatamente quando você quer, você acha que alguma coisa aconteceu de muito errado. Eu tô contando, então, a história de Marta, que foi buscar no lugar certo. Ela não pegou e falou assim, eu preciso resolver. Porque a Marta era a mulher do resolve, lembra? É a mesma Marta que ela tá falando, ei, Jesus, eu tô aqui resolvendo tudo, Maria tá aí panguando, você não vai falar nada? A Marta é a mulher resolve, imagina, ela já tinha feito tudo pro irmão dela que tava ao alcance dela. Mas agora, ela não vai buscar um médico, ela busca aquele que ela conhece, que sabe mudar todas as coisas. Ela olha pra isso e diz, tá bom, vou apresentar meu pedido pra Deus. Ela manda o bilhete. Ela manda o bilhete para o lugar certo. Talvez você nem isso tenha feito. Você tá mandando o bilhete para o lugar errado.
Talvez você está cobrando de pessoas, talvez você está cobrando de Deus. Por isso a sua ansiedade está aumentando, porque não dá para ser Deus. O peso vai ficar grande, a outra coisa é que você vai ficar órfã. Porque quando você senta no lugar de Deus, você impede de acessar o teu Pai. Por isso, junto com a ansiedade, te vem uma sensação de desamparo. Eu não tenho ninguém para contar. Tem uma história de um menino que ele tava num avião e começou uma turbulência e todo mundo começou a ficar com muito medo. E ele continuou pintando um desenho bem calmamente. A mulher que tava assim já nervosérrima do lado dele, não acreditava que o menino tava assim tão pleno. Ela vira pra ele e fala: "Você não tá com medo, não?" Ele fala: "Não, meu pai é o piloto." Você tem deixado Deus como piloto da tua vida? Você tem deixado Deus como piloto da tua vida? Porque você pode falar: "Sim, eu entrego minha vida pra você, Jesus." Mas aí na primeira coisa que não sai como você quer, você acha que não existe Deus. Que Deus te esqueceu. Ele é ou não é o piloto da sua vida? E se ele é o piloto, cara, tá tudo bem. Meu pai é o piloto, ele sabe o que ele tá fazendo. Meu pai é o piloto. Como é que você tem endereçado seus pedidos para a pessoa certa? Para você não andar ansioso com coisa alguma. Existe um destino para os seus pedidos. Existe um destino. E ele diz: apresentem seus pedidos a Deus. Você tem apresentado? Mas Marta apresentou e esse cara, ele começa a correr, né? Como eu disse, ele tá lá para entregar o bilhete. Eu imagino a hora que ele chegou até Jesus, cara, porque ele tava andando e ele vendo cada pedacinho das pessoas, né? Ali, contando infinitos milagres. E eu imagino ele passando no meio das pessoas e ele entregando aquele bilhete para Jesus. E Jesus pega o bilhete. Ele pega o bilhete. E sabe o que ele faz? Nada. Ele lê o bilhete e não faz nada. Eu imagino que deve ter dado um tilt na cabeça do cara, assim: o que eu faço agora? Você vai responder o bilhete? Você vai comigo? Você já tá indo? O que eu faço? Porque a gente também é express, e aí muitas vezes você apresentou o seu pedido para Deus. E aí, sabe o que acontece no minuto seguinte? Você já quer a ação dele imediata. Deus, às vezes eu falo pra Deus: Deus, tá brincando de mudinho? Sabe aquela música? E aí, mudinho, não vai falar nada? Ô Deus, não vai falar nada? Ou pus tudo isso aqui na mesa e você não vai falar nada? Hã? Às vezes falo isso pro meu marido: falei tudo isso, não vai falar nada? Às vezes falo isso pra Deus: Deus, você não vai falar nada? Marta mandou o bilhete. O cara foi vendo todos os testemunhos. Ele já tava assim, ó: caraca, como é que vai ser quando Jesus lê esse bilhete? O que será que ele vai fazer? E sabe o que Jesus faz? Nada. Eu imagino ele voltando e conversando com a Marta. Ele precisou voltar para receber a gorjeta dele, né? Ele volta lá. E a Marta fala: eu imagino a Marta já esperando. Já tava esperando na porta da cidade já. Que o cara tava demorando, ela já tava nervosa. Tá demorando, eu imagino ela na porta da cidade lá. E aí ela encontra ele e fala: ai, o que Jesus falou? O que Jesus falou? Eu imagino que ficou até sem graça. Falou nada. Falou nada. Falou nada? Jesus não falou nada. Você encontrou Jesus mesmo? Você tem certeza que era Jesus? Falou nada. E sabe o que acontece no minuto seguinte? Lázaro morre. Cara, tem algumas coisas dentro do teu coração que você pede pra Deus. Você fez, mas aí de repente não aconteceu o que você queria. Lázaro morre. Você imagina o que essa mulher, como é que essa mulher ficou? Como é que essa mulher ficou? Porque a ansiedade, ela anda junto com a exaustão. Porque a ansiedade é como você ficar numa cadeira de balanço.
Você se movimenta, se movimenta, se movimenta sem sair do lugar. Os seus pensamentos voltam, 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 voltam e não te ajudam a sair do lugar. Eu penso que ela fez uma oração e uma súplica, ela mandou uma carta para o Senhor. E sabe o que ele está dizendo? Ele está falando, e já faça com ação de graças. Eu acho que essa é a parte que Marta não conseguiu fazer. Ele está dizendo com ação de graça. Sabe o que é isso? É a hora que você pede, você já pede com gratidão. Como é que você pede com gratidão? É porque você tem certeza quem faz. Eu falei pra minha mãe esse final de semana, mãe, você não faz aquele bom bocado. A hora que eu pedi, eu já tava salivando, porque eu tinha certeza que ela ia fazer. Tô pedindo pra minha mãe. É que muitas vezes a nossa ansiedade sinaliza a nossa falta de fé. Nós olhamos mais para as circunstâncias do que para o nosso Deus. E aqui ele está falando, enquanto você pedir, já começa a agradecer. Enquanto você pede, já começa a agradecer. Saiba quem é o teu pai. Saiba quem é o teu pai. Deixa ele ser o piloto. Confia nele. E sabe o que acontece depois de 4 dias? Tem alguns impossíveis que você já tá aí como derrotada, porque você ficou tão ansiosa que você queria que fosse tudo do seu jeito. Que aí depois você entra num desânimo. Depois de 4 dias, Jesus chega. Sabe a fala de todo ansioso, né? Agora não adianta mais. O ansioso, ele anda sempre no tempo futuro e no tempo passado, nunca no tempo presente. Tinha que ser e agora já foi. Tinha que ser e agora já foi. Tinha que ser e agora já foi. E aí, então, Jesus chega. E ela fala, Jesus, tá atrasado. Agora não adianta mais. E aí Jesus, ele fala, deixa eu te explicar, vai ressuscitar. E ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar um dia na ressurreição dos mortos, né? Mas não era isso que eu tinha te pedido, não. Se você tivesse chegado a tempo, se você tivesse feito como eu queria, as coisas teriam dado certo, porque no fundo, todo ansioso, ele tem o plano perfeito. Por isso que a gente precisa controlar tudo. Porque a gente não confia que o Senhor tem o plano perfeito. Porque a gente não entende as formas dos planos do Senhor. O plano perfeito não era sobre mais uma cura de um doente. Isso ele já tinha feito para tantos. Ele diz, por amor de vós. Sabe esse amor que está escrito aqui na carta que eu tenho por Lázaro? Aquele a quem eu amo. Na verdade, eu quero estender esse meu amor a todos vocês. A todos vocês. Porque eu tenho upgrade. Curar de doença eu já tinha curado. O que ele queria era fazer uma ressurreição. Você precisa descansar que o seu pai é o piloto. E se ele não tá respondendo o que você quer, porque ele vai fazer algo muito melhor. Mais extraordinário. Por amor de vós. Ele diz, essa doença aqui não é pra morte, não. Mas por amor de vós. É para que se manifeste o poder da glória. Ele já tá dizendo sobre o que ele vai viver, sobre o que ele vai fazer por mim, por você. Mas, sabe, às vezes a gente tá tão querendo as coisas do nosso jeito. Tão querendo as coisas do nosso jeito. Que a gente não consegue nem enxergar as respostas de Deus. A gente se torna um desistente. Ela já não pede mais nada. Ela tá lá reprovando o próprio Deus. Deus, atrasou, né? Era pra ter feito diferente. Tá sentada ou não tá sentada no trono de Deus? Mas Deus, ele é tão misericordioso. Que ele fala, chega mais. Chega mais. Rola pedra. Sabe essa pedra que tem te feito cascuda? Sabe essa pedra da desistência? Sabe essa pedra que você diz que é impossível, porque você tentou tanto fazer só do seu jeito que deu de cara com o impossível? Arranca essa pedra. Arranca essa pedra. E deixa a minha palavra ecoar no teu vazio.
Porque a gente não fica ansioso quando a gente está preenchido, a gente fica ansioso quando a gente tem a falta, quando a gente tem um vazio. E o teu vazio é do tamanho da presença de Deus. O teu vazio é do tamanho da presença de Deus. Deixa a minha voz ecoar nesse vazio. E aí então ele diz: Lázaro, vem para fora. Eu creio que nessa manhã o Senhor está te chamando. Dani, Evelyn, Renata, Elaine, Priscila, Ângela, Milena, Carol, Lude, Thalita, Fabiola, Carla, Sandra, Maísa, Thaís, Drica, Suzy. Vem pra fora. Por que você enfiou a tua cabeça dentro do buraco e botou uma pedra? Por que você colocou a sua cabeça dentro do buraco e botou uma pedra? E você não vê saída, e você, cada vez que cava, fica mais nervosa. Vem pra fora, vem viver a vida. E não fica aí dentro dos seus pensamentos, remoendo as coisas. Vem pra fora. Ele faz um upgrade. Eu imagino a cara da Marta. Uau, Senhor. Mas ela antes já disse, já cheira mal. Já cheira mal. Sabe? Tem que ser tanto do nosso jeito que quando Deus vai fazer do jeito dele, você fala, não vai dar certo. O ansioso é controlador. Não vai dar certo. Ei, deixa Deus fazer. Deixa Deus sentar no lugar dele. Eu creio que Lázaro saiu com um perfume. Hugo Boss. Né? Saiu com o perfume do Hugo Boss. Ah, filha, porque o boss, o chefe dos chefes, é quem estava coordenando todo o processo. Eu quero encorajar você para que você saiba que a tua fé é para impossíveis. A fé é a certeza do que ainda não se vê. Mas não é sobre as coisas, é sobre uma pessoa. A fé que muda tudo não é vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não. A fé que muda tudo é Senhor. Eu sei que você é o piloto. Eu sei que o trono da minha vida, da minha história, da minha trajetória é teu e você vai fazer. E por isso, Senhor, eu faço descansar. E por isso eu não vou ser mordida por esse bicho que vai ficar me cobrando, que vai ficar me mostrando que não tá dando certo, que vai me ficar colocando num lugar de controle do impossível para que eu me sinta fracassada no dia seguinte e brigue com Deus e o mundo. Não, Senhor. Você tem upgrade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Mas em tudo. Não é por tudo, é em tudo. Em tudo. Em tudo. Não interessa a sua circunstância. Em tudo. Em tudo. Qual tem que ser o seu posicionamento, mulher? Ficar falando do que não tá dando certo, ficar reclamando, ficar... Não. Qual é o teu posicionamento? Pela oração e súplica. Vai falar com quem manda. Fala com o boss. Vai falar com quem manda, com quem resolve. Vai falar com quem manda. Por meio de oração e súplica. Mas tem um jeito de você fazer que só faz quem tem fé. Com ação de graças. Você só pode agradecer nesse momento se você souber que o Rei dos Reis te atendeu. E aí, bom, se ele me atendeu, acabou os problemas, porque o Rei dos Reis me atendeu, poxa vida. Entende? Não tô sozinha. Não tô no... Não. O Rei dos Reis me atendeu. Então, acabou minha ansiedade. O Rei dos Reis é meu pai, ele me atendeu. Você já é grato. E aí,
O que você precisa fazer é apresentar o seu pedido a Deus. Essa é a chave. Posso orar por você? Senhor Jesus, eu quero apresentar cada homem e mulher de fé presente nessa live. Eu quero apresentar mulheres e homens imersos nessa geração da ansiedade, onde nós fomos impelidos em todo momento a assumir um controle que não é nosso. Senhor, a assumirmos cobranças infinitas, pendências que têm nos impedido de viver o que o Senhor escolheu para que nós vivêssemos e principalmente tem nos feito mulheres e homens sem fé. Porque nós olhamos mais para as circunstâncias e para nós do que para o Senhor. Nós assumimos sermos pilotas quando nós queremos depender do Senhor, porque o Senhor enxerga o futuro e nós não. O Senhor sabe dirigir e nós não. O Senhor é o Todo-Poderoso e nós não. Então assume a direção da nossa história, da nossa vida e dá-nos uma fé capaz de termos descanso. E dá-nos uma fé mesmo quando nós achamos que o Senhor está em silêncio. Que nós possamos confiar no teu caráter de que o Senhor tem upgrade. De que se o Senhor ainda não respondeu, é porque o Senhor vai fazer de nós a resposta. É porque o Senhor vai fazer algo ainda maior e melhor. Ah, Deus, cuida do nosso coração. Ah, Deus, acalma o nosso coração. Há tantos pedidos aqui nessa live, Senhor. Há tantas pessoas carregando tantos impossíveis. São tantos pedidos que nós temos. E nós queremos te apresentar todos os pedidos. Faz agora aí em voz alta o teu pedido ao Senhor. Faz o seu pedido, você pode pedir. Ele que disse, pede. Pede. Faz o seu pedido, faz o pedido do teu coração. Senhor, eu quero te entregar o spa, o nosso encontro do Quando a Fé Descansa. O Senhor nos chamou para esse lugar. Que o Senhor cuide de todos os detalhes. Entrega os seus pedidos. Senhor, nós entregamos os nossos filhos, os nossos casamentos, os nossos trabalhos. Ah, Senhor, faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Nós já te agradecemos porque o Senhor nos escuta e tem upgrade para nós. Nós te agradecemos, Deus. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Nós não queremos olhar para as circunstâncias. Nós queremos descansar que nós conhecemos o nosso piloto. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém, amém. Ei, Deus maravilhoso! Isso é só um esquenta para o que nós vamos viver dia 8/11. Eu quero que você, se você não fez a sua inscrição, faça. Né? Eu coloquei no meu story um pouquinho da visita técnica. É uma imersão de um dia. Vai começar às 8 da manhã, acaba às 7 da noite. São praticamente 12 horas, porque você vai chegar antes das 8 da manhã, porque começa às 8 da manhã. São praticamente 12 horas que você vai viver para virar uma chave dentro de você. E você aprender como a fé te faz descansar. Você vai ter um tempo de presença de Deus. Ontem uma mulher, que não é uma mulher de fé, ela disse, nossa, eu fui no spa do ano passado e muita gente me perguntou o que é isso, né? Como que foi? Ela falou, porque tem muito curioso, mas tem pouco corajoso, que vai lá pra ver o que é. E aí ela disse, eu recebi algo muito diferente lá. Eu tive um encontro comigo muito diferente. Ela não sabia explicar exatamente, né? Ela falou, mas eu tive algo de Deus que eu saí com um preenchimento tão diferente. É uma vivência de céu. Ei, eu preciso te chamar para que você possa experimentar mais disso. Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça. Dia 8/11, não é sábado agora, é sábado que vem, na cidade de Avaré. Você pode chegar,
Você pode chegar, você pode ficar hospedada em casas de mulheres de fé, você pode ficar hospedada no hotel que vai ser essa imersão. Você vai ter um dia todo de palavra, né? Eu vou pregar, então vai ter palavra, você vai ter um tempo onde eu vou conduzir você para fazer conversas importantes com você mesmo, para que você possa mudar esse padrão. Você vai ter mulheres intercedendo por você, você vai passar por oficinas que são ferramentas da fé para que você descanse. Você vai poder escolher se você vai na oficina de oração, de adoração, se você vai na oficina saúde para servir, se você vai na oficina descanso a dois, onde você vai aprender como você pode voltar a ter desfrute no teu casamento. A gente só tem também checklist no nosso casamento, a gente não sabe mais ter desfrute com o Senhor no centro do nosso casamento. Então, como é que você pode viver? Tem várias oficinas, inclusive eu quero te avisar, não sai da live, eu quero te avisar que você vai se inscrever, a gente vai liberar as inscrições das oficinas agora neste sábado, tá bom? Então, neste sábado, na hora meio-dia, nós liberamos a inscrição das oficinas e é por ordem de inscritos, tá? Você vai colocar lá 3 possibilidades de inscrição, 3 possibilidades, né? E se você for a primeira, você vai na oficina que você quiser, tá? Então, você é por ordem de inscrição que preenchem as vagas nas oficinas. Tudo bem? Então, eu quero te encorajar. Sábado você tá atenta aí para se inscrever na oficina que você quiser. Se você é de longe, não consegue vir porque tem um compromisso, porque se você é de longe e não tem compromisso, você venha, porque é diferente de tudo que você já viveu. Mas se você tem um compromisso, você não consegue nesse dia, né? Meu filho tem vestibular, não consigo nesse dia. Você pode fazer a inscrição online, porque o online fica disponível por 1 mês a gravação, tá? O que você não participa, claro, é das oficinas, mas você participa de toda a parte da manhã, de toda a ministração, né? Você participa do workshop, você vai participar também do lançamento do livro Identidade, né? Então você vai ouvir um bate-papo sobre identidade, você vai ouvir palavra, então você vai ter acesso à parte da manhã e o final da tarde através do online, que pode ser você assistir tanto ao vivo como você pode assistir gravado por 1 mês, além de você receber o presente do spa, um presente do spa na sua casa, tá? Então você também vai ganhar isso. Se você tem compromisso, você pode fazer a inscrição online, tá bom? Agora, não aceitamos quem não tem compromisso, você precisa estar lá com a gente, é um tempo da gente se abraçar, é um tempo da gente estar juntas, é um tempo de comunhão, é um tempo de um mergulho de um outro nível, né? Eu quero te convidar, é 1 por ano, que você não deixe essa oportunidade passar, tá bom? Então corre fazer sua inscrição, lembrando que o lote vira na sexta-feira, tá bom? Então, a gente tem virada de lote na sexta-feira e aí é o último lote, nós já estamos com as últimas vagas, tá bom? Então, corre fazer a sua inscrição, seja online ou seja presencial, esteja nessa imersão onde a fé é descanso e aprenda a não ser uma mulher exausta, ansiosa, e não é um aprender cognitivo, é um aprender de dom do céu, aonde a nossa fé muda todas as coisas. Tá bom? Um beijo grande pra você, grande, 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 grande. Que você possa receber uma bênção de descanso pro seu dia de hoje. E se você é uma empresa que pode nos patrocinar, nos escreva, tá bom? A gente também tem empresas que são abençoadoras e abençoam esse nosso evento, que nós cobramos menos do que o custo, mas nós podemos passar tudo isso para vocês, né? Esse é um evento sem nenhum fim lucrativo. Todo mundo que trabalha nesse evento, ninguém ganha nada, todo mundo paga para ir, né? Porque a gente paga o hotel e a estrutura do evento, né? Então, esse é um evento que a gente repassa menos que o custo, as cidades fazem ações para que a gente possa baratear para as pessoas e todas as pessoas poderem estar lá, tá bom? Um beijo grande para você, que você possa receber descanso do céu.